Olá, meu nome é Emanuel Souto, sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico, aprovado nos concursos em primeiro lugar para fuzileiro naval, fui aprovado no concurso dos bombeiros em 2017, fui aprovado em quarto lugar no concurso lá de Matriz do Camaragibe, também fui aprovado no concurso de Rio Largo, fora outros tantos concursos. E hoje estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre como é importante a organização pessoal para o seu objetivo, para a sua aprovação. Bem, eu sou uma pessoa que tem um TDAH, tá, diagnosticado, né? E essas aprovações ocorreram sem uso de medicação, tá? Então, você ser neurodivergente não é um empecilho, tá? Não é um impedimento para você conseguir alcançar seus objetivos. Porém, eu percebi, porque eu me conheci, é extremamente importante você ter um autoconhecimento, eu percebi que eu aprendo mais por questões. Eu aprendo mais, ao invés de fazer um resumo teórico, eu pegar o assunto, dar uma estudada no assunto e elaborar questões sobre ele. E assim eu colocava metas. As minhas metas eram, eu tenho que fazer tantas questões por dia. E aí eu estipulava, cada dia era um assunto que eu ia trabalhar, era uma matéria que eu ia trabalhar e ia em cima das questões. E outra, eu sempre buscava acertar o máximo de questões possíveis. Ah, eu preciso de um simulado de 120 questões, eu preciso acertar, fazer líquido 90 pontos, 80 pontos, líquido 80 pontos para ser aprovado. Beleza. Mas aí você vai parar quando você fizer só os 80 pontos? Não, o seu objetivo tem que ser o maior possível, você não pode parar de correr atrás. Então para isso você precisa se organizar. É muito importante você encontrar um modelo de estudo que mais lhe agrada. Se é um modelo de estudo presencial, se é um modelo de estudo online, se é um modelo revisional, se é um modelo de mapa mental. Então o mais importante de tudo é você ter um autoconhecimento. Teve esse autoconhecimento, analisou qual é o melhor, aí você vai traçar seus objetivos. Organiza durante a semana. Você não precisa estudar 20 horas por dia, mas você precisa estudar e você precisa ter essa constância, tá? É extremamente importante você ter uma constância. Teve essa constância de você estudar pelo menos de 4 a 5 horas por dia, você vai conseguir muita coisa. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Oi gente, meu nome é Camille, sou estudante de Psicologia, aprovada no ProUni com bolsa de 100% e vim contar pra vocês como foi a minha experiência desse 1 ano de estudos pro Enem. Bom, no começo eu me sentia super perdida, porque eu tava na escola ainda, terminando o terceiro ano, aí era meio difícil de conciliar os estudos pra escola e os estudos pro Enem. Fazia cursinho de noite, então eu tinha que dividir o meu tempo pra fazer as atividades da escola e estudar pro Enem, fazer redação, corrigir simulado. Então foi bem difícil para me acostumar. E foi assim que eu decidi me organizar, que é um cronograma de estudos para eu ter um maior controle do que eu estou estudando e do que eu preciso estudar. Dos simulados que eu vou fazer, quantas questões eu preciso acertar de determinada matéria. Com o meu cronograma que eu criei, eu consegui me adaptar e separar os horários de estudo para a escola e os horários de estudo que eu fazia em casa para o Enem. Eu fiz um cronograma de segunda a sábado, no qual eu tentaria estudar pelo menos 2 matérias no dia. Eu dividia mais ou menos 1 hora para cada matéria, mas se fosse uma matéria que eu tinha mais dificuldade, eu estudava ela por 2 horas. Eu fazia um checklist no dia do que eu tinha que estudar e o que eu tinha que fazer para estudar aquela determinada matéria ou determinado conteúdo. Por exemplo, se eu fosse estudar história, eu tinha que ver uma videoaula, ler o material que foi disponibilizado pelo cursinho ou mesmo pela escola. Minha escola era muito focada no Enem para as turmas de terceiro ano. Tinha vários projetos de redação, projeto de questões. E depois de assistir a videoaula, ler o conteúdo, eu gostava de responder questões. Eu buscava por questões na internet mesmo, ou nos livros que eu tinha do cursinho, porque era uma forma que eu via de saber se eu estava assimilando corretamente o conteúdo. Normalmente eu fazia de 10 a 20 questões por dia. Para as matérias de humanas também eu gostava muito de fazer mapas mentais, porque era uma coisa assim que eu gostava de fazer tudo organizadinho, tudo bonitinho, colorido, porque era uma coisa que chamava muito a minha atenção. Sobre redação.
Sobre redação, eu gostava de fazer aos sábados. Aos sábados eu gostava de estudar somente pela manhã e o resto do dia eu ia descansar. Domingo também era meu dia de descanso. Uma dica que eu dou é você sempre usar os mesmos repertórios, porque assim na hora do Enem mesmo, você já vai estar com aquilo na mente. Por exemplo, numa redação que fala sobre educação, eu sempre gostei de usar o Paulo Freire, uma citação dele. Na hora do Enem, quando você for fazer lá a prova, mesmo com nervosismo, você vai conseguir fazer, porque você sempre usou aquilo. Aí você vai conseguir lembrar com mais facilidade. E é isso, espero que vocês tenham entendido, espero que também tenha ajudado vocês de alguma forma para você conseguir entrar na universidade, assim como eu estou agora cursando psicologia. Até a próxima! Boa noite, eu me chamo Ana Clara e eu vou falar um pouco sobre a organização pessoal. A organização pessoal ela é fundamental para o alcance do sucesso tanto na vida profissional e acadêmica. Ela melhora a nossa produtividade, ela reduz o nosso estresse e ela também facilita na tomada de decisões. Portanto, é muito importante a gente sempre se manter organizado nos nossos estudos, na nossa vida profissional, sempre separar o tempo de cada um para que tudo ocorra bem. Boa noite, sou aluna de Psicologia, turma B. Irei apontar sobre as principais vantagens de um concurso público. As principais vantagens de um concurso público são a estabilidade. Embora não seja impossível ser demitido, isso só ocorre se você exceder irregularidades, como desviar verbas. Muitos cargos públicos oferecem salários atrativos, além de benefícios como auxílio alimentação, salário fixo, crescimento pessoal e profissional, como também plano de saúde, carga horária fixa e, além do mais, você estará contribuindo para o serviço público. Obrigada!